Olá, amigos do Jornal Taperá. Estamos aqui na Prefeitura para gravarmos uma entrevista com o prefeito Laerte para fazer um balanço dos 100 primeiros dias do seu governo. Nós, do Jornal Taperá, agradecemos a gentileza do prefeito de nos atender. Laerte, a gente vai começar com uma pergunta bem simples. Que nota o senhor e o seu time deram numa avaliação que vocês devem ter feito dos 100 primeiros dias de governo, de 0 a 10? Bom, olá Nelson, olá a todos que nos assistem na TV Taperá, a todos do Jornal Taperá, um abraço a todos. Nelson, falar que é nota 10 é pretensão, 10 para mim é só Deus mesmo, tá? Então eu vou dar um 9. Talvez alguém possa perguntar, poxa, mas 9 não está alto, não é realmente uma nota alta? Olha, se você considerar todas as circunstâncias que nós enfrentamos, uma pandemia, perda de funcionários, a questão orçamentária, não dá para não dar uma nota alta. O que foi feito realmente foi muito bom. Eu só não vou dar um 10 mesmo, porque, como eu disse, 10 é perfeição. E nós acreditamos que a perfeição seria muita pretensão de nossa parte. Então, eu gostaria de lançar aí um 9 para a nossa gestão e também para a nossa equipe, né? Planejamento estratégico nenhum suporta o enfrentamento a uma pandemia. A situação que o senhor e o seu governo encontrou no dia 1º de janeiro foi pior ou piorou, além daquilo que vocês imaginavam que iria piorar nessa questão da pandemia? É algo que nós deixamos muito claro desde o começo, é que nós não tínhamos ideia exatamente do que nós iremos encontrar. Por quê? Porque uma situação é a transição, onde nem todas as informações são passadas, onde você não tem a situação da realidade. Nós tínhamos um planejamento já considerando aquilo que nós pudéssemos encontrar, e de fato nós encontramos muitos problemas. Mas é óbvio que essa piora da situação, principalmente no mês de março, por conta da pandemia, atrapalhou muito a nossa atividade. Só para você ter uma ideia, um problema que nós já imaginávamos que iríamos enfrentar, que seria a transição da gestora do hospital, eu posso dizer tranquilamente que consumiu metade do nosso tempo, mais da metade do nosso tempo e dos nossos esforços nesses primeiros 100 dias. E por que vocês decidiram trocar de gestão de hospital justamente no meio de uma guerra, entre aspas? Não foi uma ação arriscada? E nesses primeiros dias da Caminho de Damasco, como que tem sido o acompanhamento de vocês? Na verdade, foi uma decisão jurídica. Por quê? Porque o contrato de gestão do hospital, ele era de ano em ano. Então, a cada 9 de dezembro, ele teria que ser renovado por mais um ano, por mais 12 meses. A gestão anterior optou por renovar por apenas 120 dias, por uma manifestação de interesse do próprio BDH, que havia apresentado um protocolo na prefeitura, informando que não pretendia dar continuidade à gestão, e solicitando, inclusive, o desligamento em 30 dias. A gestão anterior, numa negociação, nós não temos condições de afirmar em quais termos foram essas negociações, mas conseguiu com que eles ficassem 120 dias. A partir desse momento, o nosso jurídico apontou que não seria possível renovar. Por quê? Porque é como se fosse um aviso prévio. Se nós fizéssemos a renovação a partir desses 120 dias, havia um grande risco de ser caracterizado como uma contratação sem licitação. Então, por conta disso, o jurídico nosso entendeu que haveria necessidade de se contratar uma nova gestora por processo licitatório. Como nós não tivemos os 120 dias, já que uma boa parte correu durante dezembro, quando nós chegamos, nós tínhamos praticamente 90 dias de gestora. Então, não haveria tempo de se fazer uma nova licitação por completo. Por isso, foi feita uma contratação emergencial. Nós entendemos que essa atual gestora, a Caminho de Damasco, que já faz um bom serviço na UPA de Itu, tem feito um bom trabalho aqui. É claro que é uma mudança, ainda é muito cedo, mas só pela transição, pelo profissionalismo que eles apresentaram nesse processo de transição e pelos primeiros dias é possível verificar que eles estão fazendo um bom trabalho. A gente tem esperança de que eles vão fazer um bom trabalho, pelo menos pelos 6 meses do contrato emergencial. Uma das novidades que a gente vê nessa série de entidades que entram e saem do hospital é a presença de uma servidora pública ali. Essa servidora, ela está o tempo todo, ela tem a função de ficar todos os dias lá no hospital. E qual que é a função dela junto a essa prestadora de serviço? Quando nós identificamos os primeiros problemas com o IBDH, nós entendemos necessário colocar um contato nosso dentro do hospital. Nós já tínhamos as nossas verificações aqui da prefeitura,
mas nós entendemos que não era suficiente. Por quê? Porque muitos problemas aconteciam pela falta de um administrativo da prefeitura dentro do hospital. Então, nós implementamos um servidor público concursado dentro do hospital para acompanhar. É claro que não pode ficar 24 horas por dia, não tem condições, mas tem um acompanhamento muito próximo, de segunda a sexta, de sábado e de domingo, quando necessário, até à noite, já foi até de madrugada. E além disso, essa pessoa tinha uma experiência muito grande na gestão, ela já tinha seu arco de amizade e ela fez os seus contatos, e mesmo fora do período que ela não estava no hospital, que ela não está no hospital, ela consegue resolver problemas à distância. Sim. Prefeito, a gente tem acompanhado aí o impacto que a pandemia tem causado na economia do mundo inteiro. Não dá para dizer que é uma situação só nossa. Seria bom se fosse só nossa, mas infelizmente é do Brasil todo. A gente tem visto aqui na cidade muita insatisfação dos comerciantes quanto ao rigor da lei, autuações, risco de multa. Falam até que o senhor e a CIA e a Associação Comercial, o senhor, quando eu falo, é o seu governo, e a Associação Comercial estariam atuando junto para justificar esse rigor da fiscalização. Como que o senhor vê essa insatisfação dos comerciantes, essas críticas, por você, o seu governo, simplesmente estar cumprindo a lei? Uma coisa que é importante deixar claro é o seguinte: a regra do Estado, ela se sobrepõe ao do município. Então, se a regra do Estado impõe uma determinada fase de preservação da pandemia, fase vermelha, fase emergencial, o município não tem autonomia para abrandar as exigências. Ele pode, quando muito, ampliar as exigências, aumentar as exigências. A política que nós adotamos foi de seguir aquilo que está determinado pelo governo do Estado. Então, se o governo do Estado estabelece tais critérios, o município segue tais critérios. E o Ministério Público fica muito em cima. O Ministério Público, ele acompanha, a gente já recebeu vários comunicados da Promotoria de Justiça para que a gente cumpra a lei e que a gente faça as fiscalizações. Inclusive, isso tem sido realizado. A gente entende essa preocupação do comerciante. Afinal, o comerciante, uma boa parte, se sentiu prejudicado, seja pelo fechamento do comércio, seja pelas restrições impostas e até por ações dos fiscais do município. O que não dá para exigir da prefeitura é que descumpra a lei. O município ele não tem. Eu não posso chegar para o fiscal e falar assim, não vá fiscalizar. Se eu disser isso, apenas com uma hipótese, se eu disser para o fiscal não vai fiscalizar, o que o fiscal, que é um servidor de carreira, vai fazer? Então o senhor me manda por escrito. Por quê? Porque se ele for cobrado pelo Ministério Público, ele vai acusar o prefeito de ter abrandado as regras. Né? Então isso não é possível, nós temos que realmente seguir a lei. É claro que existe uma preocupação de tentar apoiar. Nós implementamos um PEP, parcelamento de débitos, que prevê a remissão de débitos dos comércios que foram prejudicados. Prorrogamos o prazo de vencimento dos tributos, estamos adotando novas medidas para tentar beneficiar o comerciante local. Implementamos, por exemplo, o compra local, que é uma forma de incentivar o comerciante, o prestador de serviço, a vender para a prefeitura, a ser contratado pela prefeitura. Adotamos algumas, em parceria com a Associação Comercial, fomos atrás de algumas alternativas. Eu cito como exemplo uma demanda muito grande. O delivery hoje tem sido uma bela alternativa para muitos comerciantes. Mas uma boa parcela dos comerciantes não tinha o serviço de delivery. Então, a Associação Comercial, em parceria até com a Prefeitura, nós identificamos uma empresa que presta serviço de delivery e não tem custo fixo, é apenas o custo da entrega. Então, se o comerciante quiser fazer um serviço de delivery, ele não precisa manter o seu delivery próprio. Ele pode se utilizar esse que está sendo oferecido pela Associação Comercial. Até também um trabalho em parceria com a prefeitura. Muitos comerciantes não têm condições de vender por meios digitais, não tem expertise, não tem como custear um site de vendas, um site de busca de produtos, enfim. A Associação Comercial está implementando esse site, que é um shopping virtual, para fazer com que aquele pequeno comerciante que não tem a sua própria página possa oferecer seus produtos. Enfim, algumas medidas nós estamos adotando, mas é claro que não é suficiente para zerar o déficit desses empreendedores. A nossa proposta tão logo retomarmos a economia, for possível, seja com a vacinação, com a redução do número de casos, for possível retomar a economia, a gente consiga trazer mais empregos para a cidade de Salto. Mais empregos significa mais consumo e por aí vai. Sim. Ainda na questão da pandemia, prefeito, a gente tem visto em Salto um sistema de cadastro para vacinação diferente de outras cidades. E isso tem gerado muita gente questionar, meu pai de 75 anos, minha avó de 80 anos não foi chamado ainda.
porquê que o professor começou a vacinar sábado fora de Salto e Salto vai começar só na quarta-feira, dia 14. O porquê que Salto optou por um cadastro próprio para vacinação? O objetivo foi manter uma organização da vacinação e o tempo mostrou que nós estamos corretos. Vou citar como exemplo. Em algumas cidades da região, você percebe que não há o cadastro, não há o agendamento. Então, qualquer um pode chegar lá no posto e tomar vacina. Quem garante que essa pessoa que chegou no posto tomou a vacina seja de tudo? Nós tivemos, inclusive, na época do feriado prolongado em São Paulo, na capital de São Paulo, onde havia, por exemplo, na região muitos paulistanos que se aproveitaram desse sistema para tomar vacinas e tirando vacinas do cidadão, daquela pessoa que mora na cidade. Esse é um risco que Salto não corre. Por quê? Porque aquele que se cadastra é aquele que é o saltense, que mora na cidade. Tanto que nós identificamos em algumas cidades problema de falta de vacinas. Então, se, por exemplo, em Salto, nós temos alguém que reclama, que já tem certa idade, fez o cadastro e não tomou a vacina, em outras cidades nós temos as pessoas que reclamam que tem a idade para tomar, mas não tomou, mas por quê? Porque faltou vacina na cidade. Então, nós optamos por fazer um sistema mais organizado, com um cadastro, com um agendamento, que evita aglomerações, evita que a pessoa... Eu vi filas de carros com idosos em outras cidades de 2, 3, 4 horas. Imagina deixar um coitado de idoso 4 horas dentro de um carro aguardando para ser vacinado. Sim. Ou então acordando. Outro dia eu perguntei para um amigo que foi vacinado numa outra cidade, quanto tempo você levou para ser vacinado? Foi rapidinho, 2 horas. Ah, que bom, que bacana. Então, cheguei às 5 horas na fila e fui vacinado às 7. Então, para evitar esse problema, nós organizamos. E às vezes pode até ter uma questão pontual ou outra, uma reclamação pontual ou outra, que acontece. O e-mail não chega, ou a pessoa não vê o e-mail. Vi casos também da pessoa que naquele dia não viu o e-mail e saiu o comunicado e acabou indo para a caixa de spam, enfim. Então, há questões pontuais, mas se você considerar que é um processo que já aplicou mais de 15 mil vacinas, você ouvir 10, 15 reclamações, 20 reclamações, é algo plenamente aceitável. Sim. Claro que não é o ideal, nós gostaríamos que não tivesse nenhuma, mas é algo aceitável. Prefeito, além de colocar a administração para funcionar com apenas 30 e poucos cargos comissionados, pessoas de confiança da sua gestão, além de trocar a gestão do hospital no meio de uma guerra, que outra ação você destacaria como mais importante nesses 100 primeiros dias de governo? Olha, nós tivemos várias ações, mas o que eu quero destacar é que, apesar de todas essas dificuldades, nós mantivemos a prefeitura em pleno funcionamento. Eu cito como exemplo, só para citar, a Secretaria de Obras. Apesar de todas as dificuldades, apesar de ter que fazer escalonamento de funcionários por conta do Covid, apesar de encontrar uma secretaria que não tinha determinados contratos que haviam sido rescindidos no final do ano passado e não foram renovados, conseguiu executar um número muito grande de intervenções. Só para citar um exemplo, mais de 20 mil buracos tampados nesse período. Então você percebe, citei apenas um exemplo, posso citar diversos outros, como a ação social, que começou um processo de busca ativa das pessoas, dos moradores de rua, ou seja, foi atrás dos moradores de rua, fez o cadastramento, compreendeu o problema, está oferecendo apoio, inclusive de saúde. Cito como, por exemplo, a questão da Secretaria de Finanças, que aprovou numa época como essa um PEP, mas colocou em pé um sistema que faça com que o cidadão consiga se habilitar no PEP sem a necessidade de vir para a prefeitura, apenas pelo sistema online. Enfim, várias secretarias estão trabalhando. A Secretaria de Meio Ambiente, que mesmo com toda a dificuldade, conseguiu fazer um projeto de plantio de árvores na cidade. A Secretaria de Cultura, que foi muito atuante em várias atividades, inclusive num carnaval que não ocorreu do ponto de vista presencial, mas conseguiu chamar a atenção do Brasil inteiro, com os nossos bonecões à barra, fazendo campanha de máscaras. Enfim, tivemos várias secretarias que trabalharam muito, conseguindo colocar a prefeitura funcionando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com problemas orçamentários, mesmo com problemas pandêmicos, com redução de número de servidores, com problema de arrecadação, enfrentando situações de distanciamento, enfim. Então, eu gosto de destacar isso. O que nós conseguimos fazer muito nesse período, que tem que ser reconhecido, é conseguir manter a prefeitura funcionando regularmente em suas ações, mesmo apesar de todas as dificuldades. E em dia, como é que está a finança da prefeitura? Olha, nós encontramos um orçamento que não foi discutido e aprovado pela nossa gestão, né?
Então, eu vou citar como um exemplo, nós não tínhamos orçamento para o hospital. Havia uma previsão orçamentária de despesas com o hospital que encerraria, depois do contrato de VDH, encerraria em 2 meses. Então, tivemos que fazer todo um trabalho de movimentação orçamentária, tiramos recursos de outras secretarias para conseguir fazer com que o hospital tivesse o seu custeio, né? Claro, há uma perda de arrecadação. Há uma perda de arrecadação por conta dos tributos que não são recolhidos, mas o que mais destacou realmente é a organização orçamentária que não permitiu um trabalho regular. Isso tem exigido muito sacrifício da nossa administração. Ainda na questão de finanças, a questão salarial dos servidores, o acordo coletivo da categoria no mês de março foi definido? Vocês chegaram em que acordo com o sindicato? Aí tem uma outra questão. Chegou a notícia que possivelmente o seguro de vida dos servidores públicos municipais não estaria contemplando eventualmente morte por Covid. Isso é verdade? Eu preciso confirmar se não estaria contemplando. A informação que eu tinha é que o seguro, de modo geral, não contempla situações pandêmicas. Então, não é um único apontamento de um contrato de seguro, mas é algo que existe de forma geral. Certo. Eu vou citar como exemplo. A gente sabe que quando tem alagamento, o seguro não cobre. Quando tem terremoto, o seguro não cobre. Por quê? Porque são situações genéricas que fogem da imprevisibilidade daquela situação pontual que pode ser coberta por seguro, que tornaria, inclusive, um seguro insustentável, inviável, né? Não tenho essa informação hoje, mas muito provavelmente, se não há essa cobertura, é por falta não de cobertura, não por conta da contratação, mas sim por conta da impossibilidade de contratação em razão do caráter que o seguro oferece na sua sistemática. Em relação a reajustes salariais, hoje não é permitido reajuste salarial. Nós temos uma lei complementar federal que foi editada no ano passado, que é a Lei Complementar 173 de 2020, que proíbe qualquer aumento com gastos dos servidores públicos. Então, não é possível você aumentar por conta dessa vedação legal. Ele congelou salários de servidores, congelou concursos, congelou a contratação de novos servidores. Hoje, por exemplo, nós só poderíamos contratar servidores para repor aqueles que deixaram, mas nós não poderíamos aumentar o quadro de servidores. Sim. Quantos casos confirmados de Covid você tem no quadro do funcionalismo público? Eu não tenho essa informação, mas eu posso levantar para você. De cabeça eu não tenho. Perfeito. Prefeito, a sua relação com a Câmara de Vereadores. A gente tem visto, inclusive, vereadores que foram eleitos com você, no seu grupo de trabalho, dizendo que são independentes. E você teve aí uma primeira derrota referente à questão da lista dos vacinados. Eu queria que você me fizesse um balanço geral dessa questão da relação com a Câmara, desses vereadores que ganharam com você e se acham independentes. E, por último, o porquê que você foi à justiça na relação da lista de vacinados. Isso não é contra a transparência que você sempre fala? Olha, uma coisa que é interessante, né? Essa imagem, essa aparência de que os vereadores são independentes é porque realmente é isso que nós pretendemos. Desde o começo nós dissemos que nós gostaríamos de uma Câmara Municipal que fosse independente. Em nenhum momento nós pretendemos ou desejamos que a Câmara Municipal ou que uma parte dos vereadores fosse refém da nossa gestão. Pelo contrário, nós entendemos que isso é válido para a democracia. A Câmara com seus posicionamentos, com as suas defesas, e a Prefeitura com seus posicionamentos, com a sua defesa. E esse exemplo da lista, isso foi claramente o que aconteceu. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que previa a publicação de uma lista. Na hora que chegou esse projeto de lei, a lei aprovada para o município, o setor jurídico da Prefeitura identificou que havia uma inconstitucionalidade. Qual? A de divulgação de CPF numa lista de vacinados. Então, o problema não é divulgar a lista de vacinados, mas a divulgação de dados dessa lista de vacinados. Eu vou citar como exemplo, a Prefeitura de Sorocaba foi obrigada, por uma decisão judicial, a publicar a lista de vacinados, sem o CPF. A própria Justiça determinou que o CPF não fosse exposto. Isso é uma questão muito sensível. Nós temos hoje o Marco Geral da Proteção de Dados, que estabelece os chamados dados sensíveis, né? Ainda mais quando se trata de dados relacionados à questão da saúde. Vou citar como exemplo. Imaginemos que, não vai acontecer obviamente, mas que a Câmara de Vereadores aprove uma lei para que a gente disponibilize prontuário médico à disposição de qualquer um. Isso não pode, isso é sigilo, violação
de sigilo pessoal referente à área de saúde. É a mesma questão que ocorre em relação ao CPF. Então, a nossa questão não é, a nossa preocupação não é, esconder nada. A nossa questão é proteger o dado do cidadão, que a nossa assessoria jurídica entendeu que não poderia. Por isso mesmo que nós apresentamos o veto, e a Câmara de Vereadores, cumprindo o seu papel, é um direito dela derrubar o veto. Isso faz parte da democracia. Nós entendemos, reconhecemos isso daí e aceitamos naturalmente. Eles derrubaram o veto. Agora, como parecia de inconstitucionalidade, é uma obrigação do Poder Executivo buscar afastar essa inconstitucionalidade. E aí, exatamente foi o que aconteceu. A assessoria jurídica entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo de lei e conseguiu, por enquanto, uma liminar. A gente vai aguardar, obviamente, a decisão definitiva. Mas isso já dá um indicativo de que nós estávamos realmente no caminho certo. Lembrando que essa lista de vacinados, ela está à disposição para o Ministério Público, para a Justiça e principalmente para a Secretaria de Estado da Saúde, que é o gestor das vacinas. Sim. Por isso que quando é feita a vacinação, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, nós alimentamos um sistema chamado Vacivida, que é o sistema do governo do Estado, que é responsável por esse controle. Então, não se esconde. Tudo aquilo que é feito aqui na cidade vacinando é colocado no sistema que está sob fiscalização do órgão que faz a distribuição. Aliás, vou fazer um parênteses, se você me permite. Saiu uma informação num órgão de imprensa televisivo de que nós não estaríamos alimentando. Isso não é verdade. Está sendo, sim, alimentado, se há apenas um atraso de um dia por conta exatamente disso. Às vezes, onde é feita a vacinação, não tem a internet. Então, a alimentação da informação não é feita no local, mas sim quando o servidor volta na prefeitura no dia seguinte. Teve fura-fila da vacinação? Não teve fura-fila. E se tiver, qual é a decisão sua? Vai ser encaminhado para o Ministério Público. Sim. Para apuração de eventual irregularidade. Sendo ocupante de cargo de confiança? Independente de confiança, concursado, fora da prefeitura, se houver alguém que furou a fila, será encaminhado ao Ministério Público. Maravilha. Prefeito, questão de obras herdadas no governo passado, elas estão sendo tocadas? Você pode me dar alguns exemplos? Um assunto que tem sido debatido nas últimas semanas. Ali a área do Jardim Paraíso, do Moisés Caetano. Não era mais barato concluir a obra, segundo, são palavras do Eliano, não é do jornalista Nelson. Segundo o ex-secretário, já estava licitado, já tinha tudo comprado, dinheiro reservado. Não era mais fácil terminar a obra do que interditar para depois refazer tudo? A famosa areninha. Isso. Qual é o problema da areninha? Não é mais barato. Para você ter uma ideia, para você terminar aquela obra, o gasto seria em torno de R$500 mil. Dinheiro que nós não tínhamos. Não estava licitado, não estava contratado, havia apenas um orçamento, um projeto que previa um gasto de 580 mil reais, ou seja, mais de R$500 mil, para você terminar aquela obra. A areninha, só para você ter uma ideia, em gastos para o governo do estado, não chegaram a R$200 mil para sua implementação. Nós teríamos que gastar 2,5 vezes a mais apenas para fazer o barranco, para fazer aquela parte de proteção que já está desbarrancando. Então, a questão de você fazer o isolamento da área por uma questão de segurança com um material que, aliás, é importante destacar. Aquilo que foi comprado para fazer o isolamento, ele é um material reaproveitado. Então, a hora que terminar aquela obra, esse material ele poderá servir para outros isolamentos. Então, não é um material que você vai gastar e vai perder, pelo contrário. Ele vai fazer parte do ativo da prefeitura. Mas o que acontece? Nós não tínhamos nem recursos, nem condições de terminar essa obra, muito menos tempo hábil para que não acontecesse um acidente que já está desbarrancando. Na época de chuva, aquilo lá vai realmente desbarrancar. Então, havia essa necessidade de terminar, fazer esse paredão, esse muro de arrimo, né? Sim. Porque, infelizmente, aí já não vou entrar no mérito de quem projetou, como projetou, mas se você analisar a movimentação de solo que foi feito lá, que tirou de terra daquele barranco, foi muito grande. Talvez tenha sido mal planejado, mal projetado, o local talvez não fosse o mais adequado, mas essa movimentação de solo exigia que fosse feito um muro de arrimo, mas infelizmente não foi feito. E aqui eu vou destacar, quando eu fui na Secretaria de Esportes, Secretaria de Estado de Esportes, para falar sobre a areninha, e eu disse que é uma obra que tinha sido inaugurada no final do ano passado, eles se assustaram. Eu falei, mas a obra não foi inaugurada, não foi recebida pelo Estado. Falou, não, mas tem até placa de inauguração. Falou, não existe. Quando tem inauguração, tem que ser via Secretaria de Estado, porque é um projeto da Secretaria de Estado de Esportes. Então, eles ficaram surpresos de ter havido inauguração, porque, na verdade, oficialmente, para a Secretaria de Estado, que é quem trouxe essa obra para a cidade de Salto, ela não foi inaugurada, não foi entregue e ainda faltam obras, algumas questões pontuais para serem concluídas. Mas é uma obra que está parada.
Ela está parada por conta exatamente da questão orçamentária para que a gente Sim. consiga fazer. Não Perfeito. adianta a gente terminar aquelas questões pontuais se a Perfeito. gente não conseguir Sim. fazer aquele mundo de arrimo, que é um valor de 580 mil reais. Gastar 580 mil reais com uma necessidade que nós temos na área da saúde, eu acredito Sim. que é meio que natural Sim. a gente priorizar o gasto para a área da saúde. Que outras obras o seu governo recebeu que ainda falta terminar? Olha, nós estamos tocando. Vou citar como exemplo a Clínica das Nações 2, né, das Avenidas Nações Unidas, ela está sendo tocada. Recebemos a obra da Clínica Mutuné inacabada, com problemas estruturais gravíssimos, tá? Com infiltração. Aquilo, só para você entender, aquilo brota água do solo e não é em época de chuva, em qualquer época. Em época de chuva é pior ainda. Mas ele brota água do solo e nós fizemos alguns vídeos que até a imagem não é possível de verificar, mas você percebe as manchas no piso, porque ela está vindo de baixo. Então, faltou fazer a impermeabilização, a canalização, fazer a regularização hídrica do entorno. Aquilo, quando chove, a água invade a área comum, a área dos pacientes. Aí, quando nós fizemos um laudo para verificação, constatou uma série de irregularidades. Cito como exemplo a tesoura no telhado, né? Eu falo isso porque meu pai sempre falava muito da tesoura, que ele usava a peroba, né, antigamente, com ripa segurando o telha, ou seja, aquilo lá ia cair a qualquer momento. Enfim, foram detectadas diversas falhas, a empresa responsável pela obra já foi acionada e em breve deve concluir com essas interferências para que a obra realmente seja utilizada para a população. Prefeito, por gentileza, eu gostaria que você nos falasse o seguinte: de 1º de janeiro de 2021 até o momento, quantos novos pedidos de loteamentos vocês receberam aqui na administração pública e quantos vocês estão gerindo, que já tinham sido liberados anteriormente? Olha, entre aprovados e pré-aprovados, quando nós chegamos aqui, tinham 23 pedidos de loteamento, né? Então, são loteamentos que a grande maioria vai se concretizar, porque já estão numa fase bem adiantada de aprovação. Ok? Claro que a gente está tentando trabalhar, porque nós não temos capacidade de receber essa quantidade de lotes, principalmente por conta da falta de água da nossa cidade. Desde o momento que nós entramos, apenas um único pedido de empreendimento foi realmente protocolado, que é um pedido de empreendimento de parcelamento de solo industrial, loteamento industrial. Sim. Nós tivemos várias consultas, várias apresentações de propostas, que tem sido trabalhada pelo nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, que ele é muito rigoroso, é muito criterioso. Então, para evitar que haja um pedido que venha a ser rejeitado, é natural que já haja uma conversa antes. E como o nosso secretário é muito rigoroso, nós não tivemos nenhum pedido de loteamento nesse ano ainda, loteamento residencial. Hoje está, além desse rigor da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, qual tem sido a recomendação que você dá para o seu secretário, para o seu governo, na hora de avaliar um novo pedido de loteamento? Nós temos 2 problemas muito graves que precisam ser bem avaliados. O primeiro é a falta de água, isso é notório. Todo mundo sabe que a cidade de Salto não comporta mais loteamentos. Mesmo aqueles que já estão aprovados em fase de implementação, nós não temos capacidade de água para essa nova população, para esses novos lotes, essas novas casas, né? A gente entende a importância de a cidade crescer, novos loteamentos, novos bairros, gera empregos, construção civil, sonho da casa própria, gera renda, vende materiais de construção. A gente sabe da importância. O problema é que não adianta o cidadão construir sua casa, sua tão sonhada casa, e não ter água para abastecer. Ou aquela ideia, instala o hidrômetro, mas falta água a maior parte do tempo, né? Que é uma reclamação em algumas questões pontuais. Exatamente por quê? Porque não havia essa preocupação nos anos anteriores. Então, nós temos essa preocupação. E um outro sinal de alerta que nos acenderam diz respeito à captação de esgoto. A Conasa, que é a empresa concessionária que faz a captação de esgoto, ela já apontou para nós que há uma saturação da rede coletora de esgoto. E que, na verdade, a rede que nós temos atualmente implantada não é capaz de atender toda a população. E eles só sabem que há um aumento, que há novos loteamentos, porque nunca foram consultados antes. Eles só sabem que há novos loteamentos quando aumenta a quantidade de problemas na rede. Então, por isso que nós temos diversos vazamentos em rede de esgoto aqui no município, exatamente pela falta de planejamento, de dimensionamento. Então, a rede ela precisa ser melhor dimensionada para que a gente consiga atender os novos loteamentos.
Tá, você tava me falando que vocês estão para publicar um edital, um decreto suspendendo loteamentos. Que loteamentos? Todos os loteamentos serão suspensos? Olha, aqueles loteamentos que têm grande impacto habitacional, não só loteamentos, mas empreendimentos imobiliários, isso serve, por exemplo, para prédios também, que tenha grande impacto, nós estamos determinando a suspensão por 180 dias para que a área técnica do município implemente novos critérios, novos parâmetros, para que a viabilidade desses empreendimentos se encaixe exatamente na capacidade de abastecimento de água, mas além disso, o esgoto que eu falei, questão sanitária, como por exemplo de saúde pública, transporte urbano, escola. Então, esses novos critérios serão adotados. Arruamento, uma questão muito importante, infelizmente fazem ruas muito estreitas, né, onde o ônibus não consegue passar, onde o carro estacionado bate no outro que está, o carro andando bate no outro que está estacionado, enfim. Então, diversos critérios serão apontados pela área técnica para que os novos empreendimentos realmente transformem a cidade de Salto em uma cidade melhor para se viver. Prefeito, a questão da água. A gente tem visto aí nos últimos meses a constatação de que a gente continua captando a mesma quantidade de água dos anos 80 e 90. E a população nossa explodiu de lá para cá. Você consegue vislumbrar uma solução para o abastecimento de água ainda no seu governo? Com certeza. Nós temos, claro, há projetos como, por exemplo, de captação de água do Rio Jundiaí, que nós entendemos que até do ponto de vista técnico possa ser possível, mas não é a melhor saída. Então, hoje, por exemplo, nós precisamos melhorar a nossa captação do Piraí. De que forma? Uma nova adutora, porque a adutora atual, que é dos anos 40, outra dos anos 70, ela já não comporta, e por isso mesmo que a gente tem outorga de água, ou seja, a gente pode retirar mais água do Piraí, nós não conseguimos trazer essa água para a Eta Bela Vista, melhorar o sistema de bombas lá da captação do Piraí, melhorar a captação do Buru através de pequenas represas para que a gente consiga reservar melhor a água, enfim, nós precisamos ampliar a quantidade de água, não só a captada, mas principalmente aquela que a gente consegue levar para as estações de tratamento. E não adianta eu ter lá a água disponível para captar e eu não conseguir levar para a ETA exatamente suficiente para fazer o tratamento. Além disso, já há um estudo que está sendo realizado para reduzir as perdas, né? Números superficiais dão conta de que cerca de 40% da água tratada ela é perdida, seja por vazamento, seja por, às vezes, desvio, né? Mas já cerca de 40% daquilo que é tratado, que consome produtos químicos, é perdido na rede. Então, isso daí também tem que ser trabalhado para que a gente, mesmo com a água que a gente tenha hoje, a gente consiga abastecer a população. Prefeito, a questão da geração de empregos. É verdade que houve uma empresa que trabalha com insumos agrícolas, com defensivos agrícolas, que havia se manifestado, estava quase tudo certo para se instalar num dos prédios da antiga Marcicano, e que por ter um loteamento projetado ali ao lado, essa empresa foi embora de Salto? Na verdade, a razão dessa empresa foi o desentendimento com a empresa que estava, com a proprietária da área que estava alocando. Então, na verdade, não é uma questão, eles não se instalaram ali porque estava vindo um loteamento lá, mesmo porque não existe nenhum projeto de loteamento para aquela região. É mais um desentendimento comercial, eles apresentaram algumas exigências para o proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel não atendeu, não pelo mesmo tempo hábil, por isso eles acabaram desistindo, tá? Mas, de qualquer forma, aquela área será muito bem aproveitada para a instalação de novos empreendimentos. Só para citar como exemplo, do começo do ano para cá, nós já recebemos mais de 20 empresários que estão dispostos a transferir suas unidades para a cidade de Salto. Isso vai ser muito bom, mesmo porque não são empresas enormes, mas são empresas que geram uma quantidade muito grande de empregos. Então, isso vai ser muito bom para a economia local. De que setores são essas empresas? Os mais variados, desde a área logística, passando por área industrial, prestadores de serviços, enfim, das mais variadas. Fazendo o papel de advogado do diabo, falando disso para um advogado. Tem que ser pretensioso para dizer isso a um advogado. Que está afastado das suas funções por conta da prefeitura. Não é utópico achar que 20 empresas virão para Salto até o final do ano? Eu acredito que virão mais. O que eu disse é que nós já temos conversas com mais de 20. Nós não estamos dizendo que todas essas 20 virão. A gente acredita que vem até mais nesse período. Mas essas 20 já deixaram muito claro o interesse de vir para a cidade de Salto. E nós acreditamos que com a retomada da economia no plano nacional, elas vão precisar. Sim. Vou citar como exemplo.
Nós temos várias empresas de cidades vizinhas que encontram dificuldades, seja por uma questão de espaço, que não conseguem ampliar, seja pela questão do valor da área, por exemplo, que em outras cidades o valor é maior, seja porque não encontram os benefícios que elas gostariam de ter, que é algo que nós estamos trabalhando aqui na nossa cidade. Então, nós acreditamos sim que essas empresas virão para Salto. É como eu disse, não quer dizer que as 20 empresas que nós conversamos, ou mais de 20 na verdade, venham para a cidade de Salto, mas que elas se manifestaram interesse de vir, com certeza. E nós acreditamos que outras ainda virão, porque nós estamos ainda no começo do ano. Tá, nós temos algumas questões bastante emblemáticas na área de emprego. A fábrica de fios Sil, que, segundo falam, ela é dona dessa área cercada aqui do lado da TMD Friction. O centro de distribuição do Tenda, lá na rodovia do Açúcar, que são dois casos bem emblemáticos, além da Marcicano, que não sai nunca aquele local. E aproveitando, estamos aguardando a assessoria de imprensa do Grupo Gandini nos responder, só faz um mês. Jornalista também cobra. Sobre a fábrica Sil e sobre a questão do Tenda, lá do lado da rodovia do Açúcar, como é que está a conversa com esses dois grupos? Já iniciamos contato com ambas as empresas estão dispostas a implementar os empreendimentos da cidade, por motivos diferentes ainda não fizeram. A questão da Sil é mais uma questão do retorno viário, porque eles precisam ter um acesso viário melhor, que precisa ser mais bem elaborado, e aí envolve a Artesp, governo do Estado de São Paulo, que nós já estamos trabalhando, e já a do Tenda é muito mais uma questão da empresa em si. A empresa ela está com o seu plano de implementação, que foi suspenso por conta da pandemia, que agora, muito provavelmente, eles vão retomar. Então, nós já abrimos diálogo com as duas empresas e nós estamos muito confiantes que as duas empresas se instalarão aqui na nossa cidade. Ainda na questão de emprego, prefeito, como tem galpão vazio nessa cidade? Avenida Roque Lazázera, Avenida Hilário Ferrari, daqui a pouco a Vitesco, a antiga Continental, está indo embora de Salto. O que você acha o que dá para ser feito em relação aos prédios que a gente já tem que estão desocupados? Essa característica de prédios vazios não é só de Salto. Você circula por cidades da região, inclusive cidades reconhecidamente industriais, que estão com galpões vazios, aluga-se e tudo mais. Isso é um problema reflexo realmente da pandemia. O que nós precisamos é transformar a cidade de Salto no local que atraia negócios, que seja uma cidade com atrativos, não só a questão tributária, fiscal, benefícios fiscais, que é uma lei que nós já estamos montando para melhorar a lei que nós temos atualmente, mas, por exemplo, resolver demandas muito comuns dos empresários da nossa cidade. A questão da falta de energia. Nós temos já uma reunião marcada com a CPFL para resolver essa demanda, que é comum em 10 empresários que reclamam das quedas de energia na nossa cidade. A questão do abastecimento de água, que precisa ser resolvida exatamente por conta de algumas atividades produtivas que exigem a água. A questão de mão de obra, que muito embora nós tenhamos mão de obra qualificada no município, ela não é adequada para aquele tipo de empreendimento. Eu cito como exemplo uma empresa que foi buscar técnicos em eletrônica. Eu sou formado em eletrônica, não sei se você sabe, Nelson. Não. Eu sou técnico em eletrônica antes de ser advogado, que é uma paixão que eu tenho. Foi buscar técnicos em eletrônica de outras cidades, porque não havia na cidade de Salto, sendo que nós tínhamos historicamente um curso técnico de eletrônica na cidade de Salto. Então você percebe que há várias questões que precisam ser resolvidas, o acesso a algumas áreas. Às vezes você encontra barracões, mas que não tem o perfil. Ontem, por exemplo, nós recebemos uma empresa que é uma empresa de logística, que deve se implementar na nossa cidade, mas precisa estar localizada numa determinada região da cidade por conta dos seus clientes. Então, não é qualquer região na cidade. Então, ela vai ter que localizar o ponto adequado. Enfim, são várias questões que precisam ser resolvidas, que nós já estamos trabalhando, que vão transformar a cidade de Salto numa cidade mais atrativa para esses empreendimentos. Tá, agora vamos para mais uma outra questão. Prefeito, a questão viária. Nós temos aí um anel viário, parte de um anel viário que circula dentro de um bairro, Rua Japão. Nós temos uma ponte de um carro só, Avenida Brasília, sentido Vila Martins. Nós temos a entrada, estou na Hilário Ferrari, vou entrar para a Baronesa ou voltar ali naquele condomínio imperial que não tem acesso, é um risco lascado. Nós temos aqui
o cruzamento da avenida, a entrada aqui da Avenida Tranquilo Giannini, que é uma vergonha no sentido de trazer para um prédio municipal e é um acesso horrível. Nós temos aí abusos de velocidades, a questão do trânsito, desses locais que eu pontuei, e a questão de segurança no trânsito. Quais são os planos que vocês têm aí a médio prazo? Olha, são questões que você apontou que nós já temos ciência, já temos trabalhado. Vou citar como exemplo a Rua Japão. Não tem alternativa. Nós precisamos de uma rota que vá desviar o trânsito da Rua Japão. A nossa proposta é que naquele trevo, no final da Walter Nardelli, lá no Parque Laguna, o acesso seja feito lá, beirando o pontilhão da ferrovia, e mais adiante ele atravesse o rio e chegue até a rodovia. Então, já está sendo planejada essa avenida. É claro que essa avenida ela tem que se enquadrar a alguns empreendimentos imobiliários que já estão aprovados ou pré-aprovados naquela região, porque essa avenida vai passar por esses empreendimentos imobiliários, alguns inclusive que estão em fase de estudo, que a gente acredita que vai ser muito bom para a cidade, envolve a questão de empreendimentos, de atividades comerciais e industriais, ou seja, vai ser uma artéria para a cidade, para escoamento. O acesso à rotatória lá da Rondon também já está em fase de planejamento. Então, nós já estamos planejando. É claro que todas essas intervenções exigem recursos, recursos que hoje são escassos não só para o município, mas para todo o país. Por quê? Porque a maioria dos investimentos hoje estão direcionados ao combate à Covid. Então, muitos dos recursos e emendas parlamentares, elas estão muito mais voltadas para a área da saúde do que para a área de infraestrutura. Agora, dois trechos que você citou, a rotatória de acesso à Avenida Tranquilo Giannini, né? Agora, essas obras que você falou exigem realmente recursos, investimentos, algo que nós não temos hoje. Mas outras que você pontuou, como por exemplo a Avenida Brasília, que exige uma duplicação, e o acesso da Tranquilo Giannini, já houve um diálogo, uma conversa. Inclusive, a duplicação da Avenida Brasília deve sair nos próximos anos. Por que eu falo nos próximos anos? Porque eu já estive lá com o governo do Estado de São Paulo e já foi aprovado a implementação da duplicação daquela avenida, bem como a repavimentação, o recapeamento desse trecho aqui da Tranquilo Giannini. Esse trecho deve ser feito ainda esse ano, e aí, nesse caso, entraria uma nova rotatória mais segura de acesso a Tranquilo Giannini. E a pavimentação da Avenida Brasília entrou na terceira etapa desse programa do governo do estado, que deve acontecer entre 2022 e 2023. Então, são obras que já estão sendo planejadas e devem ser executadas muito em breve. Questão de creches, prefeito. Quantas vagas faltam hoje nas creches de Salto? E você acredita que aí até o final do seu governo, quantas você consegue resolver? Foram abertas inscrições esse ano, geraram 700 pedidos de vagas, aproximadamente. É claro que são vagas que hoje não estão sendo ocupadas por conta da pandemia. Mas na hora que funcionar, que voltarem às aulas presenciais, que as creches puderem ser novamente ocupadas, serão demandas que precisarão ser atendidas. Nós já temos trabalho de ampliações de creches e a proposta de construção de novas creches. Só que o problema não é apenas a área física, não é apenas o prédio, é o problema de mão de obra. E hoje você tem uma carência já no atual sistema da rede de cerca de 60 ADIs e 80 professores. E nós não podemos contratar. Então, mesmo com novas crianças, a situação ainda vai aumentar, o problema ainda vai aumentar, sem a possibilidade de contratar por conta da lei federal que proíbe a contratação. Então, são assuntos que a gente quer resolver no decorrer desse ano. Nós acreditamos que haverá uma alteração legislativa para permitir aos municípios que tenham situações financeiras como a nossa, que apesar das dificuldades ainda teria uma brecha, aí, uma sobra para poder contratar novos profissionais, para autorizar esses municípios a aumentarem o seu quadro e atender essas demandas. Então aí sim seria possível nós aumentarmos a mão de obra. Mas sim, está no nosso radar a instalação de novas vagas através de ampliações e construção de novas creches. Prefeito, a oposição diz que Salto tem 2 prefeitos. As decisões mais duras são tomadas de que forma internamente no seu governo? Fala-se no grupo do Edmilson, no grupo do Laerte, ou existe apenas um grupo? Na verdade, existe apenas um único grupo, uma única gestão. Temos o Edmilson, que é meu vice, que é fantástico, faz um trabalho fantástico, até aproveitando a sua experiência como vereador durante 8 anos, que me ajuda, que está aqui comigo. É um trabalho que a gente tem das 7 da manhã até as 8, 9 da noite, de sábado, às vezes de domingo, mesmo de madrugada, enfim.
nós estamos juntos nesse trabalho, mas não existe. O prefeito sou eu, vice-prefeito é ele, mas as decisões são sempre tomadas de forma colegiada. É claro que, por exemplo, a palavra final sempre será do prefeito, porque é o CPF do prefeito Sim. que responde. Mas seria uma burrice até do prefeito simplesmente decidir sem consultar a sua equipe. Então, todas as decisões são tomadas de forma colegiada. Os secretários envolvidos são chamados a participar da decisão. E essa decisão ela é definida através do resultado dessas ideias. Como eu digo, é claro que a última palavra é minha, exatamente porque as consequências maiores serão minhas. Mas todas as decisões são tomadas ouvindo. Né? Sim. E essa questão, tem 2 prefeitos, isso é questão da oposição, isso faz parte, a oposição sempre existiu, ela faz parte da democracia, a gente respeita, a gente entende esse papel, mas a gente sabe que a população também já não está mais alheia a essa situação. Sabe quando a oposição está falando apenas por uma crítica eleitoreira e não por uma crítica eventualmente construtiva. Prefeito, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor se dirigisse às famílias das mais de 200 pessoas que perderam seus entes aí devido à Covid-19, especialmente essas cerca de 100 famílias que foram atingidas por essa doença de janeiro para cá. Fale o que quiser falar, mas você se considera que está fazendo aquilo que você pode dentro da lei, aquilo que você pode enquanto ser humano para tentar enfrentar essa guerra que o mundo inteiro está enfrentando. O que o senhor diria a essas famílias? A gente sabe que não é um problema de Salto, isso é um problema do mundo inteiro. Né? Então, o que realmente a gente faz é o que está no nosso alcance. É claro que para nós seria muito importante que não houvesse essas mortes. Mas, infelizmente, elas aconteceram. E a nós cabe lamentar e aprender as lições. A gente sabe que há remédios para se evitar essas mortes. Qual? Aqueles que os próprios agentes de saúde nos orientam. Uso de máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. Infelizmente, algumas pessoas acabaram sendo vítimas, muitas delas foram vítimas da imprudência de outros. Quantos e quantos jovens participaram, por exemplo, de atividades de aglomerações, de raves, de festas, levaram para casa e, no fim, quem acabaram sofrendo as consequências é o pai, a mãe, o tio, o avô, ou às vezes o seu colega de trabalho que tem um problema de saúde. Enfim, a grande maioria dessas pessoas, uma boa parte dessas pessoas, perderam as vidas ou sofreram as consequências em razão da imprudência de outras pessoas. Então, a gente lamenta muito essas vidas perdidas, lamenta muito essas famílias que estão sofrendo demais. Nós também sofremos com essas perdas, não só porque nós ficamos muito tristes em razão de todo o acontecimento, mas também porque nós perdemos amigos, também perdemos parentes. Então, a gente sabe realmente do sofrimento que é você perder. Então, a nós compete desejar que Deus conforte o coração de todos e, principalmente, pedir para aqueles que ficaram, que tenham a consciência. Vamos evitar mortes, vamos evitar contaminações, então vamos evitar aglomerações, vamos entender o porquê dessas regras de distanciamento, vamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que é uma dificuldade que todos nós vamos vencer. Maravilha. A gente agradece você que acompanhou essa entrevista até aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Se você quiser acompanhar mais a rotina da Prefeitura, procura o Facebook da Prefeitura de Salto, o site saltosp.gov.br. A gente agradece ao prefeito a gentileza de nos atender aqui no seu gabinete. E é isso aí, pessoal. A gente agradece a todos. Boa tarde.